Olá, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe esse dia. Hoje nós vamos terminar mais um livro do nosso desafio. E como é bom terminar um livro. Porque quando a gente termina um livro, eu não sei você, mas a mim dá essa sensação que nós estamos avançando. E como estamos avançando? Quando eu pego aqui a minha Bíblia em papel, eu vejo, olha o quanto nós já lemos. Daqui a pouco entramos no Novo Testamento e quando você menos esperar, nós já estamos terminando toda a Bíblia. E lembre-se que essas aulas permanecerão gravadas. O ano que vem você pode voltar relendo a Bíblia e ouvindo cada explicação aqui. Vamos capítulo 13 e 14 de Oséias. São 2 capítulos para terminar esse livro. São 2 capítulos pequenos. Então eu acho que a nossa aula hoje vai ser um pouquinho mais rápida. Então vamos capítulo 13. Propósito: denunciar a idolatria de Israel e o esquecimento de Deus, enquanto o profeta anuncia o julgamento iminente que teria a morte e a destruição daquela nação. Então vamos lá, Oséias 13 começa com a lembrança de como Efraim, e quando ele fala Efraim, está representando Israel, foi exaltado e respeitado quando era fiel a Deus, mas depois se entregou à idolatria, adorando Baal e outros deuses falsos. Olha o verso 1. Quando Efraim falava, os homens tremiam. Ele era exaltado em Israel, mas tornou-se culpado da adoração a Baal e começou a morrer. Eu gosto muito aqui do verso 1, porque ele está tentando nos mostrar que quando Efraim era fiel, quando Deus estava com ele. E se Deus é conosco, quem será contra nós? Era uma vida diferente, mas eles trocaram Deus por Baal. Baal aqui, nós temos que voltar lá atrás. Quando Acabe casa com Jezabel, Jezabel introduz em Israel o culto a Baal. Por isso nós devemos tomar muito cuidado, porque quando nós abrimos a nossa vida, a nossa casa para determinadas coisas entrarem, que não devem entrar, para concorrer ou para tomar o lugar de Deus, lá na frente a consequência é muito grande. O culto de Baal entrou e agora nós vemos que no final da destruição da nação, do reino do norte de Israel, um dos motivos é o culto, a adoração a Baal. E aí nós vamos vendo que, devido a essa infidelidade, a essa idolatria, a ira de Deus se acende contra o povo. E ele vai anunciar que Israel perecerá por causa de seus pecados. O povo confiou em seus reis, o povo confiou em alianças, mas até esses líderes falharam em proteger a nação. Verso 9 e 11, isso fica muito claro. E aí Deus compara Israel a um nascido morto. Olha o verso 13, eu acho tão forte aqui. Chegam-lhe dores como as da mulher em trabalho de parto, mas é uma criança insensata. Quando chega a hora, não sai do ventre que a abrigou. Então ele fala aqui de um nascimento morto. E isso é muito forte. Muito, 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 muito. Olha o verso 14. Eu os redimi do poder da sepultura. Eu os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as suas pragas? Onde está a sepultura, a sua destruição? Nós vamos ver que Paulo vai fazer uma declaração muito parecida com essa, lá no Novo Testamento, quando fala de Jesus que venceu a morte, e ele vai dizer: morte, onde está a tua vitória? Então, isso é de algo para você, meus irmãos. Aqui, Deus diz que ele o resgatou do poder da sepultura. Deus os redimiu da morte. E aí ele vai dizer: onde está, ó morte, as suas pragas? Onde está a sepultura, a sua destruição? Isso prefigura o poder redentor de Deus. Isso prefigura e aponta para aquilo que Cristo fez, que culminaria na ressurreição de Cristo. E aí o verso 15 e 16, o capítulo termina como imagem de devastação, onde o julgamento virá rapidamente sobre Samaria por causa da sua rebelião. Embora Efraim floresça entre os seus irmãos, um vento oriental virá da parte do Senhor, soprando desde o deserto. Sua fonte falhará e seu poço secará. Todos os seus tesouros serão saqueados dos seus depósitos,
O povo de Samaria carregará sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Eles serão mortos à espada, seus pequeninos serão pisados e despedaçados. Suas mulheres grávidas terão rasgado os seus ventres. Eu não sei você, mas dá até um frio assim na barriga quando a gente lê isso. Tudo por causa da desobediência. Apesar, nós vimos aqui do amor, da compaixão, da misericórdia de Deus. Apesar de Deus mandar e enviar incessantemente, diariamente, profetas para falar. Mas a nação escolheu mais a idolatria do que o Senhor. Quando nós vamos lá em 1 Coríntios 15, versos 54 e 55, Paulo está citando diretamente aqui Oséias 13:14, para celebrar a vitória de Cristo sobre a morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Apocalipse 1:18, olha o que Cristo vai dizer: eu sou o que vive, fui morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, mostrando esse poder redentor de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Vamos terminar, capítulo 14. O propósito é concluir o livro com uma chamada final ao arrependimento, oferecendo promessa de restauração e bênçãos para aqueles que se voltam a Deus. Então, Oséias 14 é uma bela conclusão do livro, com um convite de arrependimento e a restauração. Verso 1 e 2, volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Seus pecados causaram a sua queda. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados, e por misericórdia, recebe-nos, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Então aqui é um convite para voltar. Aqui o profeta está chamando Israel para voltar ao Senhor. Mas esse voltar não é um voltar só físico, fala de um confessar. Confesse os seus pecados. Renuncie à dependência das outras nações. Renuncie os ídolos. Renuncie a essas práticas. Eles devem dizer, verso 2, olha o que ele diz, verso 12: perdoa toda a nossa maldade e aceita o que é bom. Verso 2, que ele está dizendo assim: olha, prepara o que vão dizer e voltem para o Senhor, peçam, perdoe todos os nossos pecados, e por misericórdia, recebe-nos, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Esse fruto dos nossos lábios, no original aqui, recebo sacrifícios de novilhos. Então, ou seja, é voltar, nós queremos oferecer de novo as nossas ofertas. E aí Deus responde a essa oração de arrependimento com promessa de cura e restauração. Olha o verso 4. Eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. E aí o verso 5 e 7, nós vamos ver aqui no verso 5 e 7 que Israel florescerá como lírio, lançará raízes profundas e dará fruto como oliveira. Deus será o orvalho para o seu povo, e eles crescerão e prosperarão sob o seu cuidado. E aí o capítulo 14 termina o livro de Oséias com um lembrete de que a idolatria é inútil. A idolatria é inútil. E de que a verdadeira sabedoria está em seguir os caminhos do Senhor. Verso 8 e 9, vamos terminar? O que Efraim ainda tem com ídolos? Sou eu que lhe respondo e dele cuidarei. Sou como um pinheiro verde. O fruto que você produz de mim procede. Quem é sábio? Aquele que considera essas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que as compreender. Os caminhos do Senhor são justos. Os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. Hebreus 13:15 vai dizer assim: por meio de Jesus Cristo, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Se Oséias capítulo 14, verso 2, nós vimos aqui que Deus fala de oferecer os frutos dos lábios em vez de sacrifício. Hebreus capítulo 13, verso 15 nos fala que por meio de Jesus, eu e você podemos oferecer esse verdadeiro sacrifício, esse verdadeiro louvor.
E aí, Tiago 5, verso 15 e 16, a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor levantará. E se houver cometido pecado, lhe será perdoado. Olha o verso 4 de Oséias, né, que diz assim, verso 4, eu curarei a infidelidade deles. Então, assim como Tiago fala da oração que cura o enfermo, da oração que perdoa os pecados, Oséias está dizendo assim, Deus está dizendo para a nação, eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. Então, meu irmão, há esperança quando nós voltamos. O que nos ensina o capítulo 14? Que Deus julga, Deus julga o pecado, mas Ele está sempre disposto a perdoar e a restaurar. Se houver arrependimento, se houver um retorno, se houver confissão, se houver mudança, Deus restaura. Quero abençoar a sua vida. Parabéns por terminar de ler mais um livro da Bíblia. E amanhã, se Deus permitir, nós começamos o livro do profeta Joel. Deus abençoe sua vida. Até amanhã.